Olá, sejam bem-vindos ao Criando do Zero. Esse é o nosso vídeo de número 7. Nós vamos falar sobre rigging, ou como chamado, a manipulação do nosso mesh para movimentos do nosso avatar ou do nosso kit de desenvolvedor. Antes de começar o vídeo, eu peço para aqueles que não é inscrito ainda, se inscrevam no canal. Ative o sininho da notificação para que vocês sejam avisados sempre que tiver vídeos novos no canal. Compartilhe nas suas redes sociais para fortalecer aqui o nosso projeto. Lembrando sempre que todos os vídeos têm um material de apoio no nosso site criandodozero.com.br e lá no menu material de apoio você pode estar adquirindo o material ou básico ou prêmio. Lembrando sempre que o básico ele é um resumo da aula em print e passo a passo de alguma parte técnica que a gente for abordar aqui, e o prêmio é também um resumo mais completo de tudo que foi falado na aula, com dicas, truques, vídeos, referências, add-ons gratuitos para você, para ajudar e melhorar também a sua criação, para tornar a sua criação um pouco mais rápida. Manuais com técnicas mais avançadas sobre o que nós vamos falar aqui, para que você possa entender melhor, mas escrito de um jeito simples, sem muita enrolação, sem muitas palavras difíceis. Então não esqueça de adquirir o seu material, o prêmio é uma ajuda ao canal que você dá, para que a gente continue online, para que a gente continue indo atrás de coisas boas para você. Nós trabalhamos a aula anterior com a saia, e esse é o arquivo do vídeo anterior. Nós aprendemos o VMapping e a Bake, e hoje eu vou transformar essa roupa, no caso somente a saia, eu vou trabalhar. Não vou ficar trabalhando com a regata agora, porque, como eu disse, a regata é um brinde de um kit prêmio, então aquelas pessoas que não têm condições ou não quiseram pegar o kit prêmio vão ficar se sentindo um pouco desfavorecidas se eu ficar trabalhando com algo do kit prêmio aqui. Então eu vou trabalhar com a saia onde todos puderam fazer. E através dessa daqui, eu vou ativar a armadura e vou mostrar para você o que significa manipulação. Todo kit vem com a armadura deles, eu vou vir clicar nela. Eu vou colocar aqui ela um pouquinho mais grossa, para que a gente possa estar vendo. Se eu entrar em modo pose e clicar aqui na coxa da armadura, apertar a letra, deixa eu ativar aqui as letrinhas. Então, se eu entrar em modo pose, clicar na coxa e apertar a letra R, puxar para a lateral, a minha perna do kit, ele vem junto com o osso, porque ele está emparelhado, mas a roupa que eu criei não vem, porque eu ainda não coloquei, tá, um peso de influência sobre a roupa que eu criei. E a gente vai fazer isso agora sem muita enrolação, e depois eu vou explicar certinho para que significa, como que você pode usar, e também vai ter os guias do material de apoio, que é para tornar mais eficaz o seu aprendizado e não ficar enrolando muito nos vídeos, se eu for falar as partes técnicas aqui. Então, por isso que eu falo, adquira os kits, o material de apoio, que lá terá as partes técnicas, tá? Então, eu vou clicar na armadura, vou colocar ela em objeto mode, tá? Porque não pode ficar em pose. Como eu sei que a minha saia tem um modificador da última aula, que é o Subdivision Surface, eu vou retirar. Eu não posso ter nada nela, por enquanto. Nenhum modificador, nada, tá? Aqui sem aplicar, porque depois dá um erro na hora de eu fazer o emparelhamento com os ossos. Então, procure não deixar nenhum modificador ativo aqui quando você for fazer isso. Então, eu coloquei o meu osso em modo objeto. Eu vou primeiro clicar na minha roupa, eu vou segurar o Shift e vou clicar no meu osso. Sempre nessa ordem. Roupa, depois a armadura, o osso. Sempre calça, depois o osso. Sapato, depois o osso. Asas, depois o osso.
sempre clica primeiro no objeto que você criou, depois seleciona junto o osso do seu kit. Com os dois selecionados, eu vou vir aqui do lado em Avastar, tá? Se tiver fechado, ele vai estar assim para você, ó. Vou achar essa ferramenta aqui, Skinning. Aqui vai estar Keep. Eu vou colocar Mesh. E eu vou clicar aqui em Bind. Só isso que eu vou fazer agora. E esse processo é um processo chatinho, porque às vezes demora um pouquinho, o mouse fica rodando. Não significa que travou o seu Blender, significa que ele está processando. Então, se o seu computador ou notebook tiver um processamento gráfico um pouco lento, ele vai demorar um pouquinho mais do que o meu, do que o do seu coleguinha. Não se desespere, não saia clicando na tela. Deixe o Blender trabalhar no tempo dele, tá bom? Então agora eu vou clicar aqui e vou esperar o Blender fazer o processo para mim. Terminou de fazer a manipulação aqui. E como que eu vou saber que a minha manipulação deu certo? Porque ele vai abrir essa parte aqui para mim, de todo o meu corpo, que está manipulando essa parte. Ele também vai aparecer em Skinning aqui, ele vai aparecer agora que ele está manipulado com 10, tá vendo, ó? Com 10 aqui, peso de influência. Se você entrar aqui em Mesh Informação, clicar apenas no Mesh, ele vai te mostrar que ele está usando 11 ossos que eu vinculei aqui. Eu não vou usar tudo isso, mas por enquanto eu não vou tirar nada. Você também pode ver, entrando em modo pose na armadura, no seu osso, apertar a letra R e você vai ver que ele vai estar puxando junto, tá vendo? Então agora ele vai estar puxando. Aqui também eu consigo ver, ó. A blusinha eu não emparelhei, eu não fiz a transformação, a transferência da influência, então ela não mexe. Mas a saia que eu fiz, ela já mexe. Eu vou voltar ao modo pose aqui. Eu não vou usar por enquanto a armadura, então eu vou desativar ela e eu quero agora falar um ponto muito importante aqui no Blender. O Blender ele funciona apenas com uma face de normais. Uma face que mostra pra gente e uma que esconde. A que esconde sempre vai ser transparente e ela é mostrada aqui no Blender como um cinza escuro. E a face que está mostrando sólida sempre vai ser mostrada branca. Se você reparar, dentro da saia tá um cinza escuro. Se eu virar aqui, ó, você vai ver que tá um cinza escuro. Isso significa que lá dentro está transparente e aqui está sólido. Se eu levar essa saia do jeito que está aqui, lá para dentro do jogo, esse biquinho vai sumir, porque vai ficar um transparente, eu vou conseguir ver minha perna. E essa parte também vai ficar transparente, eu vou conseguir ver do outro lado. Se tiver uma árvore aqui, eu vou ver a árvore aqui passando pela roupa, tá? Como que eu arrumo isso daí? Depois que eu já joguei a armadura, se eu vim aqui em modificadores, vou colocar em visão 1. Se eu vim aqui em modificadores, aparece para mim aqui que eu tenho um modificador que eu acabei de aplicar. Nisso eu não vou mexer, tá? E agora eu vou trabalhar com um modificador novo que eu não disse para vocês, que é o Solidify. Vou clicar aqui em adicionar modificador, vou vir nessa coluna e vou achar o Solidify. Quando eu aplicar ele, ele vai vir grosseiro. Ele criou uma borda tão grossa que para mim que ficou feio, mas ele deu uma segunda camada de, vamos dizer assim, uma segunda camada de mesh aqui para mim. Então ele tipo que colou um verso aqui que não fique transparente, tá? Mas eu vou afinar isso para não ficar um trabalho muito grosseiro. Então eu vou vir aqui na parte de Thickness, eu vou clicar aqui no número, eu vou apagar o número 1, eu vou pôr o número 0, 1 e vou dar Enter.
Prontinho, dei Enter, ele ficou sólido agora, não ficou mais transparente, ficou bem mais fino. Mas mesmo assim, para mim não está um trabalho legal, porque tá serrilhado aqui, tá grosseiro aqui. Eu acho que eu podia fazer algo mais bonitinho. Posso, porém vai aumentar esses números aqui do meu mesh, do Trix, dos vértices e das faces. E quando aumentar muito, vai ficar aparecendo um triângulo como esse daqui, alertando que eu abusei do número aqui. Talvez esse mesh não vai ser exportado, tá, em Avastar Die. Então eu não vou abusar muito no Subdivision Surface, que é o nosso próximo modificador que eu vou adicionar aqui. Façam sempre nessa ordem. Primeiro vocês fazem o emparelhamento, faz a transferência de peso, tá? Pelo bind aqui. Terminou de fazer isso daqui, vocês coloquem o Solidify primeiro, se precisar esconder a transparência. Quando que você não usa Solidify? Quando você faz uma camisa onde não aparece nenhum pedaço para fora, um top, tomara que caia, uma camiseta que você não precisa, que é bem coladinha com o corpo. Esses tipos de roupa que são coladas e que não aparecem mangas, que não aparecem golas e nem babados, você não precisa pôr o Solidify. Você só coloca o Subdivision Surface para dar uma suavizada, mas não precisa pôr esse aqui. Então nós vamos adicionar o Subdivision Surface para dar uma suavizada. Feito isso, mesmo contando que aqui está muito, então ainda eu consigo levar isso aqui. Então agora nós vamos exportar em File, Export, e aqui vem a charada. Eu vou escolher colada Avastar Die. É essa opção que eu vou escolher, porque eu quero que todo o meu atributo Avastar vá exportar pro SL. Se eu fosse fazer um objeto, algo estático, uma mesa, uma cadeira, uma cama, um bracelete, uma coroa, eu sempre exporto como default. Mas eu quero algo com movimentos, com animação, então é Avastar. Eu vou escolher aqui uma pasta e vou pôr como saia 7, que é a nossa aula. E aqui na lateral, debaixo das minhas pastas recentes, tem a opção Modifiers. Sempre veja se eles estão como View Settings, porque se eles estiverem com essa opção aqui embaixo, significa que não é para aplicar. Então ele vai transparente do mesmo jeito. Mesmo o modificador estando ativo aqui no meu Blender, se eu colocar para eles não aplicar na exportação, ele vai sem o Solidify, sem o Subdivision Surface. Então vou deixar sempre aqui como View Settings e vou exportar e ver se não dá nenhum erro por excesso de vértices que eu usei. Aqui é o erro comum que ele deu, que eu estou abusando nos vértices, que é para mim dar uma revisada, que isso pode ocorrer algum problema na hora de upar lá, mas isso daqui não tem importância, eu não ligo muito para esse aviso. Fora isso, não deu nenhum problema de ossos vinculados aqui. Então agora nós vamos abrir o nosso jogo no View Beta e vamos testar essa saia. Bom, esse daqui é o jogo, mas eu estou usando o Firestone para poder entrar, porque eu gosto muito mais dele para trabalhar com construção do que o oficial. Mas lembrando, como eu falei na aula 1 dos materiais necessários, lembrando, para que você entre na grade beta, tá vendo? Primeiro, você tem que ir lá na sua conta, ativar a sua autorização de upload de mesh. Segundo, você tem que fazer primeiro a configuração do seu Vir para poder habilitar a visualização de grade nessa tela aqui, que é esse aqui. Vai lá no nosso site, criandozero.com.br, pega o material de apoio da aula 1, que lá vai estar tudo explicado como você faz essas configurações. Então aqui a gente vai logar com a mesma senha que a gente loga no jogo normal. Prontinho, acabei de logar aqui no jogo, coloquei em modo pose, tá? Para que a gente possa ver a saia sendo aplicada.
Eu vou vir aqui agora, eu vou trazer a saia para o jogo. Vou vir aqui em Beauty, Upload, Mesh Model, pegar minha pasta, clicar em cima da minha saia, abrir. Eu vou esperar ele processar. Prontinho, minha saia está aqui. Agora, o que serve todas essas informações? Esses quadros aqui, alto, médio, baixo, super baixo aqui, é o processamento da sua saia. Eu não sei se vocês já viram, quando vocês vão dar zoom em algum lugar, quanto mais vocês aproximam o zoom, mais aparece o objeto. Significa que eles foram upados com essa última opção no 0. E isso também acontece com a sua roupa. Se você upar com isso no 0 e esse reduzido, as pessoas quando chegam numa festa, a roupa delas, vamos dizer, é a última a carregar. É a última a aparecer para todo mundo que está longe, é porque tem que aproximar para você ver os detalhes da roupa. É porque esse daqui está reduzido. Então, se você colocar muito baixo, tanto para o objeto como para a roupa, para você ver os detalhes certos e a roupa perfeita, você tem que dar um zoom maior na roupa. De longe, ela vai aparecer deformada ou até mesmo vai sumir do zoom da vista dos jogadores. Então, tome muito cuidado ao usar essa opção. Como aqui é minha roupa de teste, eu vou usar 0. E aqui eu vou usar uns 4.000. Para mim já tá bom. Eu vou ativar as normais. Para que serve essas normais? Dá uma olhadinha bem aqui na borda da saia. Quando eu ativar esses normais, ele suaviza isso daqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar a normal ativa. E eu vou vir aqui, o Physics, para que serve? Vamos supor que aquele prédio lá no fundo tem um monte de separação, um monte de janelinhas e tal. Com certeza tem muito vértices. Só que daí, se você for upar, ele tem 19 land de impacto. Se você for upar ele do jeitinho que ele tá, sem uma física, ele com certeza vai ter uns 50. Essa física, você depois que faz isso daqui bonitinho do jeito que tá no Blender, você cria 2 cubos aqui, ou um só do jeito que tá aqui. Cubo normal do jogo, o cubo mesh mesmo do jogo. E você converte esse cubo em Avastar Default Die. Você exporta ele como Avastar. E a hora que você upar o seu objeto, você coloca ele como física. Você coloca ele como physics para ele reduzir a land impact, porque ele vai ler aqui como físico do seu objeto e não todos esse daqui detalhado. Então, por exemplo, de 19 ele pode reduzir, por exemplo, para um 10. Isso aqui é muito válido para objeto, prédios, casas, carros. É muito bom para isso. Upload opções. Se eu tivesse texturizado essa saia lá dentro do Blender com uma textura realista ou pintada, eu deveria ativar aqui incluir textura, tá? Exportar com a textura e colocar incluir textura, que ele apareceria para mim aqui já pintado. E aqui na opção para avatar, modelos para avatar, você vai ter que, quando for roupa, você vai ter que ativar essa primeira opção, incluir o peso. Ele vai lá para trás, mas a gente vai dar um zoom aqui. Isso significa que toda aquela transferência de peso no osso que eu fiz, agora ele vai manipular aqui dentro do jogo. Se eu não ativar aqui, mesmo eu tendo manipulado lá no Blender, se eu não ativar isso aqui, ele vai vir como mesh estático. Um mesh rígido, ele não vai mexer junto com os movimentos da minha O e nem do meu AV. Terminei de configurar essa parte, não quero mais mexer com nada, eu vou calcular quanto que eu vou pagar, quanto de land impacto vai dar, e eu aceitando isso, depois eu só clico em upload. O jogo tá em manutenção hoje, na parte do beta, então se demorar muito para fazer o cálculo aqui, eu vou cortar o vídeo e vou mostrar depois de pronto, mas vocês aguardem, porque às vezes pode demorar, às vezes depende muito da sua conexão, depende muito da conexão com o servidor, às vezes demora, às vezes é muito rápido. Tá bom? Então, se eu ver que vai demorar aqui, eu já vou mostrar quando tiver feito.
Bom, já acabou de fazer, então eu vou pagar 19 lindens na saia, em um modelo, no caso estou fazendo o modelo Maitreya, e ela vai ter 13 lã de impacto. Aí você me pergunta, nossa, mas eu vou pagar 19? Como que tem gente que vende a um lindens ou até mesmo free? Pois é, aí vai de cada um, né? Então você sempre calcula o que você vai gastar e o que você vai pôr para venda. Lembrando que a UVMap e a OBI, eles são texturas, então quando você for trazer para o jogo, você vai pagar 10 lindens. Se você não for vender full perm, não precisa trazer aquelas duas texturas para o jogo, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Upload e eu vou esperar ela aparecer aqui nos meus itens recente e vou vestir ela para a gente ver como que está o movimento da saia. Prontinho, a minha saia acabou de vir para o jogo. Aqui mostra que eu paguei 19. Lembrando que eu estou na grade beta, então esse valor em lindens aqui é um valor fictício só para eu testar as minhas produções, tanto construções como pose, como até mesmo textura. Então eu não preciso entrar dentro do jogo mesmo e gastar o que eu já não tenho, né? Então eu vou clicar aqui na minha saia, vou vestir ela normal, ou visto ou adiciono, eu costumo adicionar. Se tratando de corpo mesh, eu costumo adicionar. Vou sair aqui do modo pose. E ela entrou no meu corpo, tá vendo? Eu censurei aqui, tá, gente? Porque o YouTube pode acabar censurando devido à forma do AV. Então eu coloquei aqui, ela tá com a animação. Vou colocar uma dança aqui para você ver, tá vendo? Ela tá com a saia se move. Mas ela tem um pequeno probleminha que é isso aqui, ó, tá vendo? Esse serrilhado aqui que ela tá passando de um lado pro outro. Por quê? Eu vou renomear isso aqui como saia 1 para não tirar. E vou mostrar no Blender o porquê que ele está esse serrilhado deformando conforme ela se movimenta. Vamos lá no Blender. Aqui no Blender eu vou ativar minha armadura, vou pôr ela em modo pose. Eu vou clicar aqui no Mesh. E eu vou entrar em modo Weight Paint. Não sei se é assim que se soletra. É a segunda opção, que é a pintura de peso e influência. A minha peça vai ficar azul porque eu ainda não selecionei aqui em dados do objeto um osso certinho para aparecer aqui na perna. Eu vou vir aqui em ferramentas aqui na lateral, vou clicar para abrir ferramentas dessa minha ferramenta de Weight Paint que está aqui. Então, o erro meu está aqui no meio e na lateral. Eu tenho que começar a conhecer o nome dos ossos do meu avatar. Vou deixar no kit premium um guia de osso, nomes e aonde estão para quem quiser pegar. Qual é o que se vincula aqui no meio? É a pelvis, M pelvis ou só a pelvis. Mas na hora que eu cliquei aqui na minha pelvis, eu reparei o serrilhado aqui. Então eu sei que um dos problemas meus está aqui. Qual é o osso que é vinculado com a minha coxa? É o upper leg. Tá vendo? Olha o serrilhadinho aqui, ó. E na outra perna, que é o L, upper leg. Ó, outro serrilhado. Então eu sei que aqui e aqui e aqui esse serrilhado tá me atrapalhando. Se eu apertar a letra R e mover, eu vou ver que ele tá fazendo, ó. Tá vendo? Por isso, olha aqui como ele tá abrindo o serrilhado. Por isso, quando você terminar de pôr o peso, entra aqui no Weight Paint, veja todos os ossos, clica em um por um, não tenha medo de sair clicando em um por um devagar.
Veja se não tem nenhum serrilhado muito forte e vamos tratar isso daí. Como que a gente faz para tratar? Eu vou clicar na pelvis para ficar mais fácil para ver. Eu vou apertar a letra V do teclado, vou selecionar tudo com a letra A, vou vir aqui na ferramentas do pincel e vou pressionar Smooth quantas vezes for necessário até eu ver que ficou suave aqui. Uma, duas, ó, tô na 5, 6, ainda vejo um pouquinho de serrilhado aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu acho que agora deu. Deu umas 15 vezes. Não façam muito esse processo, porque esse processo ele é como se fosse um ferro de passar. Se você aperta muitas vezes aqui, ele vai dar uma encolhidinha desse lado e vai acabar vazando a sua parte do corpo sobre aqui quando o seu AV mexer lá no jogo. Aí você vai ter que vir aqui e acertar com o pincel, que é a parte mais difícil e chata que tem, tá? Essa parte aqui eu tô mostrando a parte mais fácil e simples de suavizar essas junções aqui. Acabei clicando aqui. Terminei de fazer, ela fica como se fosse um arco-íris, tá vendo? Tem que estar assim, ó, bem suave. Não pode estar aquele serrilhado nas junções, tem que estar bem suave. Terminei, eu vou voltar ao modo objeto. Vou exportar essa saia de novo, mas eu vou exportar com outro nome para a gente não confundir. Eu vou colocar saia 2. Saia, não cia, né? Aqui eu vou ver se está tudo ok, se não saiu nada, e eu vou exportar. Terminei de exportar, eu vou voltar lá no meu jogo, vou upar para a gente ver a diferença de como ficou no avatar dentro do jogo depois que a gente fez a suavização do peso de influência na roupa. Aí eu voltei aqui pro jogo, deixa eu fazer a doida parar de dançar. Vou tirar o também. Eu voltei pro jogo, eu vou tirar essa saia, que é a saia 1. Vou para a saia 2. Lá não vai estar com o mesmo nome saia 2 porque eu só renomeei na hora de exportar, não renomeei lá no objeto. Mas eu posso renomear aqui também. Eu vou esperar ela aparecer aqui. Pronto, apareceu. Eu vou exportar com a mesma configuração que eu exportei a outra. 0 aqui e 4.500 aqui em cima. Também com a normal ativa aqui. E com o peso de influência. Vou pôr para calcular. Se demorar, eu volto quando já tiver calculado para a gente upar, porque hoje está difícil essa grade beta aqui. Olha, a gente demorou bastante, não bastante, demorou acho que uns 2 minutos. Se tiver algum barulho a mais, eu peço desculpas, é que eu tô gravando para vocês exatamente no final do meu expediente, porque foi o único horário que eu consegui parar para fazer a gravação. E eu moro num lugar extremamente movimentado e vai ter às vezes barulho, então eu peço desculpa e uma compreensão de todos, tá? Então a gente pode ver que custou o mesmo valor da saia 1, o mesmo land impact, se eu não me engano, da saia 1. Eu vou upar e volto quando ele já tiver aparecido aqui, pra gente não ficar demorando muito no vídeo. Então, pessoal, agora upou aqui, ó, saia 2, paguei 19 que acabou de upar. E eu vou adicionar ela ao meu avatar para ver como ficou aqui com a animação, como ficou suave aquele serrilhado no meio da perna.
Eu vou dar uma opção, ó, tá vendo? Olha aqui como ficou bem suave. Posso colocar uma outra animação. Nessa daqui eu não tenho tanta animação. Eu quase só faço poucos testes, mas ó, dá pra você ver, tá vendo? Que ela faz um movimento bem suave. Se eu ligar, ó, ela também vai fazer um movimento mais suave, sem puxar. Tá vendo? Olha. Ela não vai mais ficar aqueles serrilhados e repuxados como estava antes. Certo? Antes de você pular para a aula 8, aonde eu vou estar explicando como é que eu vou usar o mesmo molde para outros formatos de kit, eu fiz por Maitreya, mas como que eu vou carregar ele agora? No Beleza, no Slink, no Signature. Vou estar falando sobre isso, escala para outros corpos. Já vimos isso rapidamente, mas tem um segredinho para as calças, bermudas e camisetas também, e camisas masculinas, femininas. Antes de você já seguir para o vídeo 8, volte ao início, faça uma peça nova, crie a sua calça e a sua camisa de manga longa para que a gente possa utilizar no vídeo 8, tá? Crie um shortinho, uma bermuda ou uma calça. Crie também uma camisa de manga longa. Se você não quiser criar calça, cria só uma camisa. Se for muito difícil para você, cria uma camisa de manga longa. Vai treinando, salva o seu projeto para a gente trabalhar com o seu projeto, você ir fazendo em cima do próprio projeto seu, tá? O escalonamento de uma pose T para um braço em 45 graus ou um braço na pose A, que é o que é chamado. E nós vamos aprender um método muito importante que vai tirar muito dor de cabeça em quem está apanhando aí. Tirou a minha e eu quero passar essa dica para você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito, ative a notificação para que o YouTube sempre te lembre de novos vídeos, compartilhe, fala para os amigos desse nosso projeto Criando do Zero, traga ele para os vídeos são totalmente gratuitos, somente alguns materiais que eu vou estar cobrando uma ajuda para o canal, mas também vai ter um material gratuito para quem não quer ou não pode pagar. Vamos espalhar esse trabalho. Prepara aí então os seus materiais para a próxima aula, uma calça, uma bermuda, uma camiseta, uma camisa, não necessariamente todos, mas um deles, para a gente trabalhar com escalonamento de um corpo para o outro e de poses diferentes. Então a gente se vê no próximo vídeo.